Olá, tudo bem? Vamos aqui a mais um Papo com Torquato. E a Camilinha, talvez por alguma demanda que ela possa ter visto nas nossas redes sociais, ela pediu para que eu fizesse alguns comentários sobre a nova resolução do Conselho Federal de Medicina referente à reprodução assistida. Se vocês não sabem, o Conselho ele atualiza esta resolução a cada 2 anos, embora isso não tenha um tempo pré-determinado. Pode ser que faça uma anual, ou pode ser que faça uma trianual, mas habitualmente a cada 2 anos. E eu achei interessante essa demanda da Camilinha, mas eu não vou aqui puramente ler as demandas. Eu acho que eu não acrescentaria muita coisa para vocês. Eu vou falar o que rege o Conselho, mas eu vou também dar um pouco a minha opinião acerca disso. Vamos aqui a primeira. Bora, Camilinha. Retirada da necessidade de ação para autorização judicial do descarte de embriões. Eu vou dizer como é que era e vou dizer como está. Anteriormente, houve uma exigência que realmente nos chocou muito, que seria o seguinte: o casal, dono, proprietário dos embriões, eles, para autorizar o descarte, teriam que submeter isto a uma autorização judicial. Estava assim. Não está mais assim. Óbvio que essa é uma decisão extremamente acertada. Não cabe a interferência de ninguém, a não ser os pais, se eles querem descartar os embriões. Não cabe um ajuizamento de terceiros para esta atitude dos pais. Sabe o que eu tenho a falar? Eu estou aqui sentado nessa cadeira fazem 30 anos. Eu me formei em 1992. Então faz mais, né? Eu sou de 97. Tu é de novo? Tu tá falando isso só para me humilhar? Eu tenho 25. Tu É, isso mesmo. Tenho 55? Pois é. 30 anos. Eu estou 30 anos sentado aqui. E sabe qual foi o meu maior aprendizado nesses 30 anos? Eu fui aprendendo a não julgar. Eu não tenho lugar de fala, eu não tenho julgamento para dizer que esses pais estão certos ou errados. Não tenho. Não me pertence isso. Pertence a eles. Então eu acho que essa decisão é extremamente correta, porque ela vai de encontro aos pais, ao que eles estão passando, aos que eles estão sofrendo ou vivenciando de felicidade. Cabe a eles, exclusivamente a eles, autorizar ou não o descarte. Então essa é uma medida que eu acho extremamente acertada. E aqui eu não estou entrando em mérito de vida, não vida, não. Eu estou entrando no mérito os pais decidirem isso. É direito deles decidirem isso. Não estou aqui julgando se é certo, se é errado, de forma nenhuma. Pelo contrário, estou acabando de falar o seguinte: eu não julgo esta atitude, porque não me pertence. Simplesmente não me pertence. Me pertence ampará-los. Se uns pais chegam aqui querendo fazer o descarte, cabe a mim ampará-los na decisão, questioná-los no seguinte ponto: estão certos? Estão seguros? Sabem que isto pode ter alguma repercussão futura? Estão preparados para isso? Sim, estamos. Ponto. Não estou aqui para julgar. Estou aqui para ampará-los. É diferente. Outro ponto importante: possibilidade de saber o sexo do embrião. O que o Conselho colocava era que apenas nas doenças ligadas ao sexo, nas doenças genéticas ligadas ao sexo, poderia se saber o sexo do embrião. Isso é o que estava na resolução anterior. Isso continua assim. A diferença é que na resolução anterior não vinha o sexo no diagnóstico do genético
dos embriões. E agora vem. Agora o casal, ou mãe solo, ou pai solo, tem o direito de saber qual o sexo do embrião que está sendo transferido. Muito bem. O que eu acho disso? Correto? É um direito saber qual o sexo está sendo colocado, que embrião que sexo aquele embrião tem? É um direito. No entanto, é preciso que a gente pondere aqui duas questões que eu vivencio na prática, uma mais do que a outra. Uma é assim: doutor, eu quero colocar o embrião do sexo feminino. Eu olho lá na ficha e eu digo assim: o embrião do sexo feminino não está com a melhor graduação para ser transferido, a melhor nota. A gente tem uma incubadora aqui, a Embrioscope, que utiliza-se de um programa de inteligência artificial. Como o embrião é filmado full time, durante todo o seu desenvolvimento dentro da incubadora, um programa de inteligência artificial aplicado a esta visualização dos embriões dá uma nota 8.7, 7.1, 6.4. E esta nota, quanto maior for, maior chance da implantação desse embrião. Somente as incubadoras, poucos centros têm no país, acredito que apenas 4 ou 5 estados, felizmente o Ceará está na vanguarda e tem esta incubadora há aproximadamente uns 4 anos. Então lá existe uma pontuação. E aí eu falo para a paciente, ou o paciente: o embrião que você está querendo colocar agora não é o melhor pontuado. Talvez a sua colocação não seja interessante. Algumas pacientes, mas doutor, ainda assim eu queria. Então eu faço uma dinâmica. Eu disse assim: se os seus embriões estivessem aqui e te escutando, você manteria isso? A imensa maioria diz que não. Então, como eu falei, eu não estou aqui apenas para falar do conselho, mas um pouco da minha vivência. Eu acho muito correto que faculte-se ao laboratório para escolher o embrião com maior capacidade de se implantar. Esta é a minha visão, mas em última análise, quem manda é o paciente. É o paciente o proprietário dos embriões. Então, se ele supera essas questões aqui que eu falei, a mim não cabe mais absolutamente nenhum julgamento. Uma outra questão é do casal que vem para escolher sexo. E isto é proibido. Definitivamente proibido, e é uma medida acertada do conselho. Imagina: doutor, eu tenho 3 filhos do sexo masculino e eu quero uma menina. Não soa bem. Não é legal, eu quero uma menina. De uma certa forma, nós aqui estamos para tratar casais que têm dificuldade para engravidar. Não para casais que engravidam. Os casais que engravidam devem engravidar da forma natural. E o sexo deve vir em conformidade com o que a espiritualidade ou a biologia, não importa onde você veja, mandar. Então, nesse aspecto, o conselho faz uma fala extremamente acertada. Casais férteis não devem fazer tratamento para a escolha do sexo do embrião. A imensa maioria dos casais que me procuraram, eu pontuo isso, e na imensa maioria eles saem convencidos de que aquele não é um bom caminho. Estaria se inferindo muito poder. Na imensa maioria dos casais, a gente consegue, com uma boa conversa, fazê-los entender que eles são férteis e que não há necessidade de usar
tais técnicas de reprodução assistida. A boa e velha reprodução natural é muito mais do que indicado para casais como esses. Camininha, a Constituição veda qualquer discriminação contra modelos familiares, identidade de gênero, orientação sexual de quem recorre à reprodução assistida. A nova resolução suprime a frase é permitido, aspas, é permitido o uso das técnicas de reprodução assistida para heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. Segundo nossa Constituição, todos os brasileiros têm esse direito. Então, uma outra decisão avançada. Não importa o teu sexo. Não importa. Regra número 1 da nossa Constituição. Não há de se ter preconceito em relação à classe social, às preferências sexuais, à questão econômica, à questão ideológica. Não há que se ter. Apenas isso. Isso aqui é um respeito máximo à Constituição. Não existe isso. Tem que estar colocado que o casal homoafetivo pode... É um direito natural, não tem nada que está escrito. A escrita é uma forma discriminatória daquele casal. E ponto. E aqui, eu gosto sempre de pontuar. A base da família é o amor. E ponto final. Não existe essa questão. Você é homossexual, você não deveria... Recentemente eu vi uma atriz. Não vou falar o nome porque não gosto muito de nomes. Pontuando que mulher com mulher não pode gerar filho, então isso, em tese, não é de Deus. Nossa Senhora! Então deixa eu te falar, minha querida atriz. Poucas vezes eu vi tanto amor entre duas mulheres sendo mãe. Poucas vezes. Porque a base da família é o amor. Uma questão biológica não pode determinar tal fato. Então, se nós tivermos um útero artificial, e agora? Mulher com mulher e um útero artificial vai ser mãe. E se nós tivermos um espermatozoide proveniente de uma célula-tronco? Isso vai vir. E isso vai vir. Na verdade, já existem experimentos avançados com embriões de ovelhas vivendo em um útero artificial até o equivalente à 26ª semana nossa, dos humanos. Olha isso. Isso vai vir. As manifestações sobre a destinação de embriões excedentes devem ser feitas antes da fertilização, o que atribui maior segurança jurídica e previne situações anômalas. Isso aqui é um ponto que é realmente muito... eu questiono muito esse ponto, eu vou dizer o porquê. Que é o seguinte, eu vou começar a falar desse ponto aqui, me reportando aqui a um caso. Muitos anos atrás, 8, 10 anos atrás, um casal me procurou, e ela com a reserva ovariana muito baixa. Nós conseguimos ter um único embrião. Era um embrião, na época eu congelava muito terceiro dia, era um embrião com 8 células, com nenhuma fragmentação, portanto um embrião com 8 células classe A. E esta mulher procurou-me há uns 2 anos atrás, 2 anos atrás, falando que queria, e ela agora já estava muito mais velha, já estava na menopausa, e falando que queria transferir aquele embrião, mas que estava separada. E aqui vai uma notícia ruim, porque ela não terá direito a transferir este embrião. Se o seu ex-marido não autorizar. Essa é uma decisão que ocorreu no nosso país e é uma decisão que eu questiono. Em que pese eu achar que
O homem tem sim sua importância do processo, claro, óbvio. Ele tem sim poder de decisão, sim, claro, óbvio. Mas ele pode ser pai aos 45, aos 50, aos 55. Eu fui pai agora aos 52. E quantas mulheres vocês veem grávidas no shopping aos 55? Então isso tem que ser levado em consideração numa manifestação judicial. A manifestação de a priori priorizar com muita ênfase ou com mais ênfase a questão do homem, eu não autorizo e ponto. Mas esse homem não autoriza, mas pode ser pai aos 55. Esta mulher não. É fim de linha para ela. Isso é justo? Eu acho que não. Eu sei que é polêmico, mas eu acho que não. Então, essa coisa dessa manifestação do que fazer com esses embriões excedentes, caso os pais se separem, deveria valer para caso a mulher queira colocar o embrião. Questões outras podem ser resolvidas. Questões de herança, questões... pode ser resolvidas isso aqui. Mas ela, por uma questão biológica, porque ela tem tempo e hora para poder ser mãe, ela deveria ser a prioridade. Tá bom por hoje? Um abraço para vocês.